Bem, irmãos, boa noite. Vamos começar a nossa live nesta noite, dia 27 de maio, às 19 horas e 30 minutos. Hoje vamos fazer um breve comentário dos capítulos 8, 9 e 10 do Apocalipse. Eu tinha anunciado que faria até o capítulo 11, mas eu observei que o capítulo 11 tem um conteúdo bastante denso e um tanto polêmico, pois fala sobre as duas testemunhas. Então, merece um estudo à parte. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta semana, por este dia. Nós te louvamos e agradecemos o teu santo nome. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre nós, sobre a nossa família, sobre o teu povo, a tua igreja. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra que nos guia, que nos orienta e que é o nosso guia mais seguro para o céu. Obrigado, ó Pai, porque pela tua palavra nós somos alimentados diariamente, somos corrigidos e preparados para melhor te servir neste mundo. Vem nos dar, ó Pai, sabedoria, vem nos iluminar para que possamos entender a tua palavra, para que saibamos lê-la, interpretá-la e pôr em prática em nossas vidas. Abençoa, ó Pai, o teu povo, que o Senhor possa livrar, ó Pai, os teus servos dessa pandemia que ataca a nossa sociedade. Que o Senhor tenha misericórdia, não somente das nossas igrejas, mas também do nosso povo, do mundo que sofre, ó Pai, tão grave desolação. Fica conosco, perdoa nossos pecados. Obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, estamos ouvindo aí João Alexandre. Primeiro ele cantou a oração do Pai Nosso, e agora a oração da noite, numa belíssima voz. E eu escolhi a primeira música, o Pai Nosso, do João Alexandre, porque fala sobre oração. E o capítulo 8 aborda justamente sobre o privilégio que tem a oração dos santos diante do trono de ouro do nosso Deus lá no céu. Então, é com o espírito de humildade que nós nos aproximamos, então, diante do trono de Deus para estudar a sua palavra e os seus juízos que se desencadearão contra o mundo, principalmente contra os ímpios, pois aqui nós entramos no dia da ira do Cordeiro sobre a humanidade. Então, meus queridos, vou dar uma pausa na música. Hoje vamos falar sobre a abertura do 7º selo, tá bem? A abertura do 7º selo dá início a terríveis calamidades sobre a terra. Os juízos se desdobram à medida que as 7 trombetas são tocadas. Vamos analisar neste estudo o toque das 7 trombetas, que é descrito nos capítulos de 8 a 11, mas vamos deixar o 11 para depois do Apocalipse. O toque das trombetas serve como um aviso à humanidade, serve como aquilo que a gente tem interpretado, como uns sinais de Deus para o mundo, no sentido de que, se eles não se arrependerem, coisas piores sobrevirão. E, de fato, é assim. Quando a gente abre o capítulo 8 do livro do Apocalipse, começa com uma declaração que retoma o capítulo 6, atribuindo ao Cordeiro a autoridade e o poder de abrir o 7º selo. Então, esses juízos que se derramarão e que cairão sobre a humanidade rebelde,
fazem parte daquilo que a Bíblia chama da ira do Cordeiro. Essa ideia da ira do Cordeiro tem sido discutida ultimamente pelos teólogos. Nesses dias estamos envolvidos em alguns debates profundos e muito edificantes, muito salutares. Desde que nós ouvimos, em primeiro lugar, a live do pastor Evaldo Moraes com o pastor Marcos Perim, pastor da Pituba, e Evaldo aqui de Feira de Santana. E depois a live de 3 pastores, que se encontra ainda aqui no YouTube, você pode assistir depois, com o pastor Roque Albuquerque, o pastor Michel e o pastor Daniel Silva. Então, eu também participei, assisti, quer dizer, né, a essa live. Foi muito, muito interessante. Durou quase 2 horas e o povo não queria que se encerrasse. E temos acompanhado os desdobramentos dessa live, porque o pastor Roque falou de algumas coisas muito interessantes do que está acontecendo no campo da teologia hoje, né? E o pastor Evaldo mandou um áudio bem longo para ele, fazendo alguns questionamentos. Eu também conversei com o pastor Roque, conversei com o pastor Evaldo, passei por mais de meia hora pelo celular conversando com ele hoje. E de maneira que essas questões são muito difíceis, a pontos que até o momento a gente ainda não sabe explicar. A gente estuda, a gente faz revisões, a gente analisa, interpreta, faz exegese do texto bíblico, mas nunca é demais. Existem alguns pontos, como Pedro diz na sua segunda carta, alguns pontos difíceis de se entender nos escritos paulinos. Então, quem sabe numa outra oportunidade, eu vou comunicar aos irmãos o conteúdo. Hoje eu vou dar alguns pontos aqui desse nosso diálogo com o pastor Evaldo, o pastor Roque Albuquerque, que são 2 autoridades nessa área da escatologia. O pastor Roque, por exemplo, estará lançando daqui a alguns dias uma obra inédita no Brasil sobre o pré-milenismo. Na verdade, não é só sobre o pré-milenismo, mas sobre o dispensacionalismo, uma revisão do dispensacionalismo, tá certo? O chamado dispensacionalismo progressivo, e eu estava comentando com o pastor Roque, justamente com o pastor Evaldo, quase nós não temos obras de teólogos brasileiros sobre o pré-milenismo, né? E sobre o dispensacionalismo. São 2 coisas diferentes. E, de fato, há poucos teólogos pensando e escrevendo sobre essas questões. Mas lá nos Estados Unidos, não. O pastor Roque, que fez doutorado nos Estados Unidos e hoje é diretor da universidade lá no Ceará, universidade pública, é uma grande autoridade em grego no Brasil e no mundo hoje. Ele disse que lá fora há muito mais estudos sobre o pré-milenismo, que os grandes teólogos da Europa, dos Estados Unidos, são pré-milenistas. Aqui no Brasil, não. A maioria é amilenista, principalmente os de linha reformada. Mas lá, não. Ele me citou alguns que a gente já conhece aqui no Brasil, como D.A. Carson, que é um dos mais importantes teólogos do século XXI, juntamente com John Piper, que era amilenista e se transformou em pré-milenista. Então, são 2 gigantes da fé, 2 grandes teólogos do século XXI. E o alvo de todo o debate estava em relação a algumas obras e mensagens do pastor Alan Kushner, que defende a ideia da pré-ira, né? Ele faz uma distinção entre grande tribulação e o período da ira do Cordeiro. Então, é esse o foco
das discussões desses últimos dias, né? E, de fato, nós não temos nenhuma tradução do Alan Kushner aqui no Brasil. Eu assisti algumas palestras dele pelo YouTube, mas estão todas em língua inglesa e não tem tradução. Só para quem consegue, quem conhece inglês ou quem sabe ler inglês, consegue entender o que Alan Kushner fala em suas palestras sobre a teoria da pré-ira. Então, meus irmãos, voltando para o nosso texto, aqui está escrito que o Cordeiro abriu o sétimo selo. Jesus Cristo é mostrado no Apocalipse como um juiz ou como soberano. É ele que está no controle do livro. E quem controla o livro, controla todas as coisas. O mundo está sob o comando de Cristo. Esses eventos que estão acontecendo no mundo não passam à revelia da sua vontade. Está tudo dentro da vontade de Deus, do controle de Deus. E os anjos que tocam as trombetas, eles recebem as trombetas e recebem ordens para tocar. É muito interessante que a abertura dos selos, e, consequentemente, o toque das trombetas e depois o derramar das taças da ira, fazem parte daquilo que nós entendemos como a ira do Cordeiro. É o momento quando o Cordeiro, como Messias, como juiz, vai punir aqueles que seguirem a besta e o anticristo. É o período da grande tribulação. Isso começa lá no capítulo 6, e eu preciso só voltar um pouquinho para vocês entenderem o capítulo 8. No capítulo 6, a partir do verso 12, na abertura do sexto selo, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Olha para isso. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. É um período terrível. É o período da grande tribulação. É um período de tão graves calamidades que as pessoas vão pedir para morrer. Cair sobre nós e esconder-nos da face. Ele sabe, o mundo sabe, que esses eventos têm a ver com o juízo de Deus em decorrência de suas rebeliões, de seu amor ao pecado, daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então, o abrir desses selos, o toque das trombetas e o derramar das taças fazem parte da ira. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Então, é muito interessante observar que a abertura dos selos, o toque das trombetas e o derramar das taças é como num espiral. Alguns desses eventos podem estar acontecendo simultaneamente. Está se referindo ao período do domínio mundial do anticristo, do homem do pecado, como está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que ele diz que ele é o filho do pecado. A palavra pecado lá é anomias, ou seja, o filho daquele que é sem lei, que se coloca acima da lei, que se coloca como um ditador mundial, e vai se passar pelo Messias, vai dizer que é Deus, vai sentar no templo de Deus e exigir a adoração dos homens. É esse o retrato que a Bíblia pinta do anticristo. E muitos vão segui-lo. E muitos vão ter o prazer, o privilégio, né, de levar a marca da besta sobre si, né, do anticristo. Então, na abertura
do sétimo selo, que é o último, desencadeia-se, então, um novo conjunto, um novo grupo de juízos contra a humanidade. Observe, irmãos, antes que eu passe para o capítulo 8, ele fala aqui que este período do sexto selo serão grandes eventos cósmicos, abalando o céu e a terra. Haverá grandes terremotos. Eu fiz uma pesquisa hoje sobre os grandes terremotos ao longo dos séculos, né? E você pode pesquisar também pelo YouTube, pelo Google, os grandes terremotos dos últimos tempos. Se você entrar na Wikipédia, você vai ver um catálogo enorme, enorme de terremotos do século XX para cá. Eu separei só 5 dos grandes terremotos. O primeiro, de 1952, que se deu na península de Kamchatka, na Rússia. Um terremoto de 9 pontos na escala Richter. Olha, a escala Richter vai até o número 10. O número 10. Então, eu peguei apenas os 5 últimos grandes terremotos acima de 9 pontos. Como não havia quase nenhum habitante nessa região, só houve danos materiais. Em 2011, a península de Oshika, no Japão, foi totalmente devastada. Também 9 pontos da escala Richter. Houve 13 mil mortos e milhares de desaparecidos. Milhares deles. Prejuízo tremendo. Em 2004, ocorreu na ilha de Sumatra, na Indonésia. Foi um terremoto um pouco mais forte, 9,1 na escala Richter. Né? E, para piorar a situação, nós acompanhamos. Depois, aquela grande tragédia transformou-se num filme. É que o terremoto da Indonésia foi acompanhado de um grande tsunami. Vocês lembram, né? Com aquela onda gigantesca que saiu arrasando tudo, matando milhares de vidas. 220 mil pessoas foram mortas. Em 1964, no Alasca, nos Estados Unidos, um terremoto com 9,2 na escala Richter, acompanhado de tsunami, matou 125 pessoas. Até porque não há um grande percentual populacional nessa região. E o último que eu cito, de 1960, aconteceu em Valdívia, cidade de Valdívia, no Chile. Essa cidade, coitada, já sofreu inúmeros terremotos. Mas desta vez, o maior terremoto já registrado na história chegou a 9,5 na escala Richter. E para piorar a situação, o terremoto foi acompanhado de um tsunami. Né? O tsunami foi tão forte que foi sentido no Japão. Você pode imaginar o quanto essa onda não atravessou o oceano, né? Saindo da América do Sul, indo até o Japão. E 2.000 vítimas e incontáveis prejuízos materiais. Então, em todos os sermões escatológicos, ou no registro dos sermões escatológicos de Cristo, no Apocalipse, o juízo de Deus, terremotos, sempre estiveram na lista dos desastres ecológicos. Então, voltando para o nosso capítulo 8, o segundo ponto que nós destacamos diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu até a presença de Deus.
a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Então os 7 anos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Hoje pela manhã eu fiz um vídeo, fazendo um breve comentário desse trecho, mostrando a importância da oração dos santos, tanto do presente momento quanto do futuro, na época da grande tribulação. O pastor Christmaker, no seu comentário do livro do Apocalipse, ele disse o seguinte: em virtude de nossa natureza pecaminosa, as orações humanas são incompletas e manchadas. Por essa razão, devemos ser apresentados com a fragrância do incenso para que sejam aceitas diante de Deus. Todas as nossas orações revelam deficiência, e ele tem razão, não sabemos como orar. O Espírito Santo tem que fazer esse jogo, essa intercessão. Estão misturadas com egoísmo e formalismo. Todas as nossas súplicas e expressões de gratidão necessitam ser santificadas e aperfeiçoadas para termos acesso à presença de Deus. Em um dos seus salmos, Davi ora assim, Salmo 141, verso 2. Seja como incenso diante de ti, e o erguer de minhas mãos como a oferenda vespertina. Então, o que se destaca aqui desse texto, meus irmãos, é a maneira como Deus valoriza as nossas orações. Eu disse hoje pela manhã que as nossas orações não se encontram em um cantinho, em um depósito guardado, acumulado lá, orações de milhares de pessoas em redor da Terra. Mas não. O Apocalipse nos revela que as nossas orações estão diante do altar de Deus, diante do trono de Deus. No altar onde se encontra o incensário. E aquelas orações sobem com uma fragrância agradável, suave, até o trono de Deus. Deus estará atento às nossas orações. Deus ouve as nossas orações. É o recurso que Deus deixou à nossa disposição para enfrentarmos os medos, as ansiedades, as nossas angústias, as nossas dificuldades, os apertos que nós enfrentamos na vida. Não podemos esquecer disso. Não devemos nos desanimar. Não devemos entrar em desespero. Nós temos um recurso precioso. Tiago diz, no capítulo 5, verso 16, a oração de um justo pode muito em sua eficácia. A oração tem poder, a oração é eficaz. Está ali diante do trono de Deus. Pode observar, João não vê outras coisas. O trabalho do crente, o trabalho da igreja, o evangelismo que você faz, as nossas boas obras. Não são essas coisas que estão ali diante do altar de Deus. São as nossas orações. Precisamos lembrar sempre disso, que as nossas orações ocupam uma posição privilegiada diante do trono de Deus. Em seguida, irmãos, vem o toque das trombetas. Então, o capítulo 8 aborda o toque de 4 trombetas. Vocês podem observar que os juízos que são decorrentes do toque dessas trombetas tem a ver com desastres ecológicos. E enquanto eu fico estudando essas coisas, eu fico me lembrando das pragas, né, que ocorreram no Egito. Tem muito a ver com aquelas 10 pragas do Egito. Mais tarde, quando eu analisar o derramar das taças, parece que João está retomando aquelas 10 pragas do Egito. Observe, por exemplo, aqui,
A primeira, a, a, a primeira trombeta desencadeia saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda árvore verde foi queimada. É um desastre ecológico, tem a ver com fogo. A segunda, foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo, um meteoro, quem sabe, né, em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Olha aí o milagre que Moisés fez, transformando o rio Nilo em sangue, e morreu a terça parte dos mares. Você pode imaginar como esses desastres ecológicos vão afetar a humanidade. Né? Em primeiro lugar, diz aqui, as árvores foram queimadas. Né? Em segundo lugar, o mar foi afetado. Então, a subsistência do homem vai ser duramente afetada. A sua agricultura vai sofrer. Né? A pecuária vai sofrer por causa das queimadas. A pesca vai sofrer terrivelmente. Então, a fome vai graçar sobre o período da grande tribulação. A terceira trombeta diz assim: caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios. Então, pode dizer, a terra, o mar, os rios. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, ou seja, águas amargas. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. É a ira do Cordeiro contra os que não se arrependem e não creem na validade, na eficácia do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E a quarta trombeta foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, fenômenos cósmicos, astronômicos, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terra parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Isso aí lembra também a praga do Egito. Durante o dia escureceu, e à noite não havia lua. O mundo entrou numa escuridão, nas trevas. E aí a gente encerra o capítulo 8. No capítulo 9, a gente vai ter a abertura de mais, ou melhor, o toque de mais duas trombetas, até a sexta trombeta. E é possível verificar que essas imagens que são usadas por João dão a entender que os juízos que são lançados contra a humanidade rebelde têm a ver com a ação demoníaca. A maneira como João descreve os gafanhotos, que também faz lembrar, né, uma das pragas do Egito, são uma representação de demônios atacando a humanidade. Né? Então, observe, esses gafanhotos vão atormentar as pessoas por cerca de 5 meses. Eu já expliquei num estudo anterior o significado desses números. Embora que o número 5 seja um tanto indefinido, né? Mas durante um determinado período eles irão atormentar as pessoas. Naqueles dias, o versículo 6 diz assim: os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E esses gafanhotos são comandados, aqui diz, olha, tinha como rei o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon e em grego Apolion. E em grego Apolion. São comandados por demônios. Então, tudo indica que a humanidade, neste período da grande tribulação,
não vai ser atormentada apenas por desastres ecológicos, mas também por demônios. E no sexto, no toque da sexta trombeta, tá? Vocês lembram que na última aula eu falei daqueles 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, preparados com as suas espadas desembainhadas, prontos para cumprir a, a sua função de ceifar vidas. Agora, eles são requisitados, são chamados. O sexto anjo tocou a trombeta. Eu ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, mesmo que tenha a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, ou seja, você pode imaginar, né? um exército com cerca de 200.000 cavaleiros para atormentar e matar uma terça parte da humanidade. Então, observe que o toque dessas trombetas tem a ver com este momento, o dia de Cristo, o dia da ira dele, do Cordeiro. Contra quem? Vem a pergunta. E o capítulo 11 responde. Então, deixa eu passar aqui. Diz assim, 9, 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Observe, meus irmãos. Às vezes a gente pensa assim, a humanidade não tem jeito. Os que não foram mortos durante esses juízos não se arrependeram. Há pessoas assim, em nossa época de corações endurecidos, por mais que Deus mande avisos ou sinais de que a hora de Cristo está se aproximando. A gente pode pregar de todas as formas, fazer evangelismo discipulado a pessoas que não vão se converter. Como familiares nossos não vão se converter e, ao morrer, vão para o inferno. E se eles ficarem, após o arrebatamento da igreja, para enfrentarem a grande tribulação, aí vai ser muito tarde para arrependimento. Para nós cristãos, quando pensamos na volta de Cristo, devemos atentar para as advertências de Pedro em sua segunda carta. Abra aí, por gentileza. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, 11 a 14. Eu vou ler nessa versão aqui agora. Segunda de Pedro 3, 11 a 14. Olha, meus irmãos, às vezes há crentes também que não mudam. Há crentes que não se arrependem, que não abandonam o pecado. Por mais que a gente pregue, por mais que a gente mostre a palavra de Deus. Há crentes que não crescem espiritualmente. A gente não vê a mudança. A gente não vê preocupação com a santidade. A gente não vê comprometimento com o reino de Deus. E uma das lições desses sinais a respeito da vida de Cristo e do juízo de Deus é para que serve de aviso para nós. Olha o que aqui Pedro diz. Capítulo 3, 11 e 14.
visto que tudo será assim desfeito, né? Esses desastres ecológicos, essas pragas que estarão acontecendo no mundo, vão numa culminância até chegar à destruição da Grande Babilônia e ao aprisionamento do Anticristo e do falso profeta. Ou seja, o mundo estará sendo preparado para o reinado de Cristo no milênio e a recriação do mundo. Eu estava conversando com o pastor Evaldo sobre essas questões e ele chamava a atenção justamente para esse detalhe de que esses juízos de Deus durante o período da grande tribulação vão mexer no eixo da terra. E, de fato, o capítulo 6 mesmo mostra que o eixo da terra será movido, que os montes desaparecerão. Olha aí, os montes desaparecerão. Então, à medida que esses desastres incidirem sobre a terra, a, a nossas condições de vida serão mudadas drasticamente, ou pelo menos não digo das minhas. Não sei se vou chegar até lá, mas quem viver no período da grande tribulação vão perceber que a estrutura da Terra vai mudar consideravelmente. Né? Então vamos lá. Pedro diz: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Considerando, irmãos, que esses juízos de Deus são certos e virão sobre a humanidade, que tipo de crente deveremos ser? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Até o 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Olha, meus irmãos, essa advertência de Pedro a respeito da iminência da volta de Cristo é no sentido de que devemos nos santificar, devemos viver em paz, inculpáveis no meio de uma geração perversa. No capítulo 10, surge um elemento novo. Um anjo aparece com um livrinho aberto, cujo conteúdo não foi revelado a João, e João teve que comer este livro. É muito semelhante do que aconteceu com Jeremias também no passado. Né? E quando analisamos o capítulo 10, dá para se observar que o que estava escrito neste livrinho tinha a ver justamente sobre a iminência da volta de Jesus Cristo. Observe bem, o capítulo 10, irmãos, é um intervalo, digamos assim, né? Na ordem dos eventos aqui no Apocalipse. Versículo 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Já não haverá demora. Olha o que o anjo diz. Já não haverá demora. Ou seja, o toque da sexta trombeta é um prenúncio de que a volta de Cristo está próxima, iminente. Né? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Essa é a esperança dos santos do Antigo Testamento, dos santos do Novo Testamento, e dos santos que sobreviverem, que estiverem durante o período da grande tribulação. É que Cristo volte logo. É o nosso Maranata, é a parousia de Jesus Cristo.
Então, meus amados, observe que o capítulo 10 é simples. Ele mostra esse intervalo, né? Talvez respondendo o clamor dos santos que foram mortos durante o período da grande tribulação, lá no capítulo 6. Até quando o Senhor não vai julgar, né? Vai se vingar do sangue dos mártires? Então Deus disse, tenha paciência, o tempo está próximo, está chegando. Estamos chegando ao toque da última trombeta, quando a gente vai ver lá no capítulo 19, Jesus Cristo voltando com a sua igreja para reinar no mundo. Então, meus amados, nós vamos ficar por aqui hoje e no próximo domingo farei um comentário no capítulo 11, porque eu observo que ele tem alguns pontos que a gente precisa analisar cuidadosamente. Que Deus continue nos abençoando. São temas bastante difíceis, mas a minha preocupação ao analisar o livro do Apocalipse não é de desenvolver uma exegese rigorosa, acadêmica. Não tenho tendência para ser teólogo sistemático, como Evaldo tem. Evaldo, sim, tem uma clara vocação para a teologia sistemática. Né? Mas vocês podem observar que a minha postura na interpretação das Escrituras, de toda a Escritura, antes de tudo, é pastoral. Eu procuro analisar o texto bíblico, primeiro, claro, para mim mesmo, mas também para a edificação do povo de Deus. Para nós, para os crentes de nossa época, do nosso tempo. Que Deus continue abençoando a todos vocês. E vamos desenvolvendo uma análise, tanto da teologia bíblica do Apocalipse, como das lições pastorais que nós podemos tirar deste livro extraordinário, deste livro riquíssimo das Escrituras, para a nossa edificação espiritual. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de analisarmos este livro tão rico, tão belo, e que trata de verdades tão gloriosas como da soberania do Senhor Jesus Cristo, que também é o Pai do seu juízo e da proximidade da sua segunda vinda. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa, ó Pai, é a nossa esperança que nos anima, que nos fortalece, que nos faz superar as dificuldades da vida. Saber que um dia toda tribulação humana terá fim e que Jesus Cristo voltará gloriosamente e reinaremos com Ele. Ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Continua abençoando o Teu povo, nos livrando de todo mal. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Tá bem, meus irmãos? Vou encerrar. Eu vou fazer uma edição do vídeo e ele vai ficar gravado aqui, guardado aqui no YouTube, para que você possa depois assistir com mais calma, analisar o texto bíblico, ler Apocalipse de 8 a 10 e já se preparar para domingo lendo o capítulo 11. Deus abençoe a todos. Eu nem vi quem foi que entrou aqui, porque se eu ficar parando, eu fico interrompendo a mensagem. Mas que Deus abençoe a todos.